Fala galera, tudo jóia com vocês? Professor Gabriel Caldas, continuando o estudo da disciplina de legislação farmacêutica. E hoje a gente vai abordar as boas práticas de fracionamento. Então, as boas práticas de fracionamento vêm regulamentadas para nós pela RDC de número 80 de 2006, ou seja, pela resolução da diretoria colegiada, que lá no seu artigo 2º, inciso 18, define para nós o que é este fracionamento. Então a gente tem que o fracionamento é a individualização da embalagem de um medicamento para viabilizar a dispensação ao usuário na quantidade estabelecida pela prescrição. Então é muito importante esse fracionamento porque permite que o usuário não tenha sobras desse medicamento em casa, reduzindo então a possibilidade da automedicação e até de efeitos negativos, além de possibilitar aí uma menor infração ao meio ambiente nos problemas de descarte da medicação. Então, é importante esta resolução do fracionamento, porque ele pode proporcionar ao consumidor uma melhor condição. Por quê? Porque ele permite a compra em quantidade e dosagem suficiente para o seu tratamento. E isso pode levar, então, ao barateamento do custo do tratamento. Só que para que isso ocorra, a gente tem que cumprir alguns requisitos e trazer informações gerais para vocês, profissionais que vão atuar no dia a dia com isso, sobre o fracionamento. Então, para começar, a gente vai falar sobre a responsabilidade e a permissão para a realização. Então, o fracionamento é de responsabilidade do farmacêutico, tá lá no artigo 5º da resolução, sendo o procedimento privativo de farmácias e drogarias devidamente regularizadas perante os órgãos de vigilância sanitária e ainda cumprindo a legislação vigente, correto? Então, nós temos aí essa responsabilidade e a permissão atrelado ao farmacêutico e também ao procedimento privativo de farmácias e drogarias, ou seja, são essas as pessoas responsáveis. A gente tem que saber um pouquinho também sobre a embalagem. Então, como que fica a embalagem nessa questão do fracionamento? Então, a gente tem que todos os medicamentos destinados ao fracionamento devem possuir a expressão embalagem fracionável, sendo que apenas estas embalagens originalmente fracionáveis poderão sofrer este procedimento. Então, vai poder ser fracionado através da sua embalagem original a dispensação de bisnagas, monodoses, frascos ampola, seringa preenchida, flaconete, sachê, envelope, blister, strip, que contenham comprimidos, cápsulas, óvulos, dragas, adesivos e assim por diante. Ou seja, o artigo 15 da resolução traz o que pode ser fracionado. O que não está ali não é permitido. Então, se atentem a esses detalhes, correto? Então, a gente vai trazer esta questão. E é importante também que na embalagem original para esses fracionáveis, deva-se ter aí um número mínimo de bulas, para que essas bulas possam, então, aí ir em conjunto com os demais medicamentos. E é importante vocês saberem, pessoal, que há uma restrição. E qual é essa restrição? Os medicamentos sujeitos a controle especial não podem ser fracionados. Isso está previsto no artigo 1º, parágrafo único da questão aí da resolução. E o que são, então, aí esses medicamentos sujeitos ao controle especial? São aqueles medicamentos que vão estar na portaria número 344, que nós vamos abordar aí com vocês também, correto? Sobre a questão, é importante que a gente diga que, para que se tenha a possibilidade do fracionamento, uma condição indispensável é a prescrição. Como assim? A prescrição, então, é a condição essencial para o fracionamento, ou seja, é uma situação que vai ser aplicada
e vai ser dispensada na quantidade adequada à necessidade do consumidor. Então pode ser que tenha uma prescrição, uma receita que não tenha o completo daquela caixa. Então pode haver aí esta situação. Entretanto, para que se tenha o fracionamento, é indispensável que se tenha a prescrição de maneira adequada, ou seja, o artigo 14 diz que o fracionamento só será realizado após a apresentação da prescrição pelo consumidor, na quantidade exata prescrita, sendo vedada realizá-la previamente. Então, vocês, balconistas, farmacêuticos, de maneira alguma podem deixar isso pronto. Isso só pode ser feito depois da apresentação, então, da receita e nesse ato com a quantidade exata. Correto? A prescrição, então, ela deve ser restituída ao consumidor e o usuário do medicamento devidamente carimbado em cada item dispensado e assinado também pelo farmacêutico. Importante dizer também que é proibida a substituição de medicamentos fracionáveis por medicamentos manipulados, correto? E como que funciona essa dispensação? A farmácia e a drogaria, então, devem manter registro de todas as operações relacionadas à dispensação de medicamentos na forma fracionada, para que exista, então, aí esse controle, para que se tenha, então, aí a garantia no inventário, na escrituração, de como isso foi feito. E é importante também a gente mencionar que, devido a este fracionamento, pode surgir, então, lixos e resíduos. E o que fazer com isso? O lixo e o resíduo do fracionamento devem ser depositados em recipientes tampados e identificados. E o seu descarte deve ser realizado fora da área de fracionamento, de acordo com a legislação vigente. Então, deve-se garantir aí uma questão de higiene, de saúde, uma falta de contaminação com outras questões, para que se cumpra, então, todas as normas adequadas. Então, todas essas questões estão atreladas às boas práticas de fracionamento, que vem, então, aí determinado pela resolução de diretoria colegiada, RDC, de número 80, que no seu artigo 2º, inciso 18, traz a definição, que tem como importância aí garantir que aquele consumidor tenha um tratamento adequado, que possa ter o seu custo barateado e evitar também a questão da automedicação, que pode trazer inúmeros efeitos negativos, e além disso contribuir para com o meio ambiente. Então aí protegendo esse descarte que muitas vezes é feito de maneira inadequada. Ressaltando então que sempre é de responsabilidade do farmacêutico esse fracionamento e só pode ser feito, então, pelas farmácias e drogarias devidamente regularizadas. Que os medicamentos devem ter na sua embalagem original a questão da embalagem fracionável, que existem situações específicas que podem ser feitas dessa maneira, que deve ter um número mínimo de bulas, que os medicamentos sujeitos a controle especial não podem ser fracionados e que esse fracionamento tem que ser feito de acordo com a prescrição e só pode ser realizado após a sua apresentação, não podendo ser realizado de maneira prévia, que uma vez feito isso deve ser carimbado em cada item dispensado e assinado pelo farmacêutico, e que essa dispensação fracionada deve-se tomar todos os cuidados necessários com higiene, com saúde, para que não tenha nenhum tipo de problema. Com isso, então, a gente encerra aí mais uma aula nossa a respeito da legislação. Muito obrigado, abraço a todos.